Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Hoje está aqui comigo José Nascimento, consultor, mentor empresarial, professor de pós-graduação e palestrante. E um grande amigo pessoal. Nós já vamos conversar um pouquinho. Seja bem-vindo, José. Olá, Alexandre. Como vai você? É uma honra estar participando aí dos episódios especiais do Podcast. Aliás, não estou perdendo nenhum, estou curtindo, comentando e compartilhando, que esse é o jeito desse mundo novo do digital. Não adianta a gente ter conhecimento, ter informação e deixar ele guardado na prateleira ou aí nas nossas plataformas digitais. Então, quem gosta, curte e compartilha. Verdade. Muito obrigado. José Nascimento. Ele atuou por mais de 25 anos como gerente e diretor de empresas de mídia, como a RPC e RIC. Tem sólida experiência nas áreas de jornalismo, programação, produção, digital, recursos humanos e marketing. Então é um marqueteiro, parceiro aí de Savana também, né, José? É LinkedIn Influencer, em um papel que atua produzindo conteúdo sobre gestão, empreendedorismo e inovação no seu canal chamado Top de Gestão. Criador de workshops sobre LinkedIn e do curso Como Usar as Redes Sociais com Inteligência e Estratégia. Tem 4 pós-graduações: Marketing, Gestão Empresarial, Empreendedorismo e Inovação e Ciência e Televisão. E é autor do Mundo 6.0, É Pra Lá Que Eu Vou. E, além de tudo, ele tem o nome de um herói nacional, Nascimento. Seja bem-vindo, Nascimento. A palavra é sua. Alexandre, obrigado pelo carinho da sua receptividade. Obrigado e beijo, um abraço para a sua audiência, né? Seja em qualquer banda, em qualquer meio, em qualquer plataforma, né? Meu amigo, é o seguinte, eu agradeço pelo currículo generoso que você fez, mas eu tenho resumido o meu currículo da seguinte forma: eu sou um aprendiz. No nosso bate-papo anterior, foi muito gostoso te ouvir, e eu disse o seguinte, que o currículo nosso não vale mais nada. Nós estamos construindo um novo currículo a partir daquilo que nós vamos fazer dentro das nossas empresas como colaboradores, dentro dos nossos negócios como empreendedores e como inovadores. A pandemia, Alexandre Conte, deu um freio de arrumação tremendo. E até agora nós estamos chacoalhando, tá? E a gente está chacoalhando. E algumas goiabas têm caído desse pé. E outras têm se fortalecido, evitado os bichos e sobrevivido, indo para a prateleira, né? Algumas, até com os bichinhos, elas têm ficado aí e a gente tem moído e tem transformado num suco. Então, acho que nesse tempo nosso, a grande chave é o quanto mais eu consigo aprender, o quanto mais eu consigo compartilhar desse conhecimento, dessas informações, e o quanto eu vou gerar de novo produto, de novo serviço para me manter no mercado, fazer com que a roda continue aí rodando e ter um olhar para o futuro. Neste mesmo momento, enquanto nós temos grandes ameaças, Conte, temos também grandes oportunidades. Recentemente eu vi você participando de uma masterclass e aí você traz justamente essa ponderação. O que nós precisamos agora? Ter um olhar de equilíbrio, ter um olhar de eficiência, ter um olhar para se manter no mercado e construir o novo. Por quê? Porque a gente vive, principalmente nesse mundo que nós orbitamos e que nós estamos, numa falácia muito grande em cima do empreendedorismo, em cima da inovação, em cima do universo das startups. Gente, claro que nós temos inovação disruptiva, radical, mas temos também grandes oportunidades de fazer muitas coisas com aquilo que nós temos em nossas mãos. Conte. Que esse é o caminho, né? A gente ter um olhar mais crítico sobre tudo que está diante de nós. Então, como você falou bem, nós temos problemas, nós temos desafios, mas também nós temos oportunidades. É muito como a gente olha para o abismo que está olhando para nós. Então, a gente pode se apavorar ou a gente pode se desafiar. Exatamente. E eu gosto muito dessa pegada competitiva, né? Eu sou gamer, então uma das coisas que o videogame traz para a vida corporativa é essa pegada da competição, de você pontuar, de você fazer mais, superar. Então, puxa, tá difícil, mas tá difícil para todo mundo.
Claro que isso é ruim, claro que isso gera uma série de complicações, mas como eu posso me reinventar e como eu posso dar um passo adiante? Eu acho que uma coisa muito importante, amigo, é o seguinte: mantermos esse olhar competitivo, ousado, arrojado, de inovação, de disrupção. Mas junto a esse olhar, antes da gente entrar no nosso tema principal, como é que nós vamos fazer isso com os chamados soft skills? E recentemente, numa conversa muito boa, eu tive uma provocação, e eu gosto de citar as fontes, né, das minhas inquietações, provocações e debates. Foi numa conversa com o Diego Godoy, com o Marcelo Nóbrega, ex-RH do McDonald's, e com o Adeildo Nascimento, que é o curitibano aqui, nosso amigo. E eles foram unânimes em me responder o seguinte, quando eu perguntava qual é a competência, quais são as habilidades do profissional do futuro, do líder, do talento do futuro. E, na unanimidade, eles disseram para mim o seguinte: Nascimento, humildade. Cara, e eu queria que eles falassem competitividade, resultados, reinvenção, inovação, criatividade. Tudo isso vem como atributo importante, mas humildade é muito importante. Por quê? Para a gente aprender, desaprender e reaprender, como falava Alvin Toffler, para que eu tenha a percepção de que eu vou aprender muito com você, estando junto. Agora, se eu estiver sozinho, eu não chego a lugar nenhum. E nesse mundo de pandemia, de novo normal, o que aconteceu? A gente começou a polarizar, a gente começou a criar universos à parte, e esse universo à parte não leva a gente a lugar nenhum. Sozinho a gente não é ninguém, juntos nós somos mais fortes. Então, hashtag, pega na mão do outro e vamos seguir junto nessa caminhada e nessa toada. Tem muita coisa a ser feita, tem muito exemplo bom, mesmo durante a crise, mesmo durante a pandemia. Tem gente falindo, tem gente quebrando, isso é triste, isso é grave. Como que nós podemos ajudar? Mas tem gente crescendo, se reinventando, ganhando dinheiro e fazendo valer um grande propósito no mundo que nós vivemos. Um mundo pequenininho, 7,5 bilhões de habitantes. Sensacional. Conta para mim um pouquinho como foi essa jornada que mescla jornalismo, programação, recursos humanos e marketing. Como é que é esse caldeirão de experiências? Eu tenho que começar pelo seguinte: eu sou um ex-trabalhador rural, um ex-Boia Fria que virou diretor de empresas. E o primeiro carinho, o primeiro cuidado que eu recebi foi de Deus. A segunda mentoria espetacular e especial que eu recebi foi do meu pai. E eu digo que a roça em si, o trabalho rural, deveria ser colocado como uma das minhas pós-graduações. Porque lá na roça eu aprendi a respeitar os meus colegas, eu aprendi a respeitar o clima e o tempo, aprendi a respeitar aquele cenário e entender que sozinho eu não vou a lugar nenhum, junto eu vou mais longe. E nessa minha jornada e carreira profissional, eu tenho 52 anos de idade, na época da roça, o trator e o arado levaram a minha enxada, a motosserra levou o meu machado, cava feijão, e aí veio a colheitadeira da John Deere, etc. e tal. Quando eu cheguei na faculdade, o computador levou a minha máquina de escrever, a máquina digital levou a minha máquina fotográfica analógica, o jornal foi substituído por outras mídias, a televisão, daqui a pouco a gente vai falar de mídias, foi substituída pela internet ou por outros canais, pelo YouTube e assim por diante. Então, ao longo da minha vida, se tem uma palavra que pauta a minha caminhada, chama-se aprendizado. Eu tive que aprender todo o tempo, a toda hora, me reinventar durante muitos momentos da minha vida. Então, se reinventar dói, é desafiador. Com 24 anos, recém-saído da universidade, durante toda a faculdade eu fiz estágio, então trabalhei em jornais, em emissoras de rádio. E assim que eu saí da faculdade, eu fui ser produtor e depois repórter de TV. Com 24 anos, eu assumi o meu primeiro cargo de liderança, Ponte. Foi ser gerente de jornalismo de uma emissora de televisão que havia sido recém-adquirida pela Globo, da Rede Bandeirantes em Ponta Grossa. Então, é uma jornada, é uma caminhada. Depois disso, eu sempre falo o seguinte, que a gente tem que ser grato às pessoas que fazem parte dos nossos times. Nós não fazemos nada sem pessoas.
tudo que nós fazemos na vida é para um humano, é para uma pessoa, direta ou indiretamente, por mais que a gente esteja no mundo pet, né? Mas sempre tem um humano aí como foco principal. Então, sempre tive a honra de aprender com talentos especiais, compartilhar o que eu aprendi também com talentos especiais e criar um jeito de trabalhar que foi o seguinte: para alcançar grandes resultados, eu preciso de uma equipe coesa, que saiba para onde ir. Então, eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe. Eu não sei tudo, mas sei convencer as pessoas a procurar informações. Eu não consigo tudo, mas consigo estimular, animar, motivar pessoas a alcançar grandes resultados. Então, foi essa jornada. Da Globo, eu fui ser gerente em Ponta Grossa, depois fui gerente em Maringá, pedi a conta da Globo, né? Ninguém pede a conta de grandes empresas, eu pedi a conta da Globo 2 vezes, uma bela empresa, maravilhosa, a RPC aqui no Paraná. Eu era gerente em Ponta Grossa, depois fui ser gerente em Maringá, pedi a conta. Por que eu pedi? Por um novo propósito, por um novo desafio. Aí fui ser gerente de recursos humanos de uma concessionária de rodovias. Em 3 anos, colocamos como time essa empresa entre as 150 melhores do Brasil para se trabalhar. A comunicação foi a base do trabalho de gestão de pessoas. Eu acredito muito na comunicação. Depois saí dessa empresa, fui ser diretor da TV Sinal, que é a TV da Assembleia Legislativa. Voltei para a Globo como gerente de produção aqui em Curitiba, no Paraná, onde ajudei a implantar a área de produção da OTV, um projeto muito bacana que a RPC tocou aqui de implantação de um canal local. Na sequência, fui ser diretor de conteúdo, de jornalismo, programação, produção, de uma revista, do grupo de rádio Jovem Pan e da implantação do canal RIC+, na afiliada da Record aqui do Paraná. Pedi a conta também e fui ser diretor de marketing e comunicação de um grupo hospitalar em Maringá. De lá, voltei a ser gerente de recursos humanos na Record, da onde eu ganhei a conta. Primeira vez que eu ganhei a conta na minha vida. Isso acontece também. Resta saber como que a gente faz do limão uma limonada, né? Reinvenção. Sensacional, Nascimento. É uma baita história, né? 2 décadas e meia aí de muita experiência. Eu peguei 3 pontos aqui de toda essa tua fala, que acho que reflete muito bem essa aula que você nos deu aí de atitude diante da sua jornada. Primeiro, a humildade, para a gente não ter essa miopia do que eu já sei de tudo, eu sei o caminho certo. A hora que você tem humildade, você se permite considerar que você não está correto, que você não está certo, que você tem erros, que você tem falhas. Então, acho que humildade é o primeiro ponto que você trouxe muito bem aqui. E eu gosto também de fazer algumas referências. Eu trago um artigo que eu uso muito em aula com meus alunos, do Theodore Levy, professor de Harvard, de 68, 69, se eu não me engano, esse artigo. É um artigo antigo, porém muito atual e muito pertinente no mundo da inovação que a gente vive hoje. Miopia de marketing. E ele faz ali alguns estudos de caso de empresas que quebraram, que faliram, que perderam a sua competitividade no mercado por não entender o que de fato elas vendiam. Elas não vendiam o produto, elas vendiam uma experiência, elas não vendiam o serviço, elas vendiam a solução que aquele serviço poderia oferecer para o cliente. E, naturalmente, elas ficaram amarradas à tecnologia, ao mercado, pequenos detalhes do seu cotidiano e não acompanharam a visão do consumidor. Então, o grande case aí é a Kodak, que todo mundo estuda em todos os MBAs e todas as redes sociais. A experiência de ter na sua casa, no seu quadro, a fotografia de um ente querido ou de um momento eternizado. Exatamente, né? De você registrar momentos para uma eternidade. E faltou humildade. Aí ele fala sobre companhias férreas, né, na produção de estradas nos Estados Unidos e tal, que assim, a empresa não está vendendo o trilho, a quilometragem de trilho, está vendendo a experiência de você sair do ponto A ao ponto B, atravessar os Estados Unidos para uma outra cidade. Quanto vale isso para alguém? A magia, né, o marketing é muito ligado a isso. Como você transformar momentos e situações comuns em momentos mágicos, inesquecíveis na vida das pessoas. E a gente tem todo um estudo em cima disso. Hoje fala-se muito em neuromarketing, que
é sensacional, é uma coisa, na verdade é um tema relativamente novo, com um nome reposicionado, mas é uma coisa que está na história do marketing ao longo da existência desta ciência, né, tão especial. Então, como você ser capaz de gerar experiências, marcas inesquecíveis a ponto deste seu consumidor se tornar num defensor da marca, num evangelista da marca, num advogado da marca. Hoje fala-se muito em ativista da marca. E a gente, quando fala em ativista, muitas vezes pensa num CEO, num head de comunicação, de marketing, num RP que defenda. Pode ser sim, mas o verdadeiro ativista da marca, eu acredito, e fiz isso na prática quando fui gerente de marketing e comunicação na Viapar, o primeiro ativista da marca é o colaborador. É aquele cara que sai defendendo a tua companhia dentro da sua casa, dentro do ônibus, entre os colegas. Depois, o segundo ativista forte da tua bandeira, da tua marca, é o consumidor, que numa roda de amigos, e hoje em dia, né, nesse mundo digital, tem a coragem de postar chancelando o seu produto, chancelando o seu serviço. E só depois, a meu ver, entram as estrelas de primeira grandeza da companhia, o CEO, o head de alguma coisa, que vai ser aquele capa da revista, que eles fazem aquela pose assim, né? Entende? Põe a mão, tal, não sei o quê. Mas, agora, esse cara tem que ser o primeiro a bater esse bumbo de acreditar no marketing, na comunicação, nos meios digitais. Tem que ser o primeiro a bater o bumbo de que a companhia tem que entregar experiência e excelência para o seu consumidor. Concordo. Acho que é o ponto focal. Você tem que olhar para o público que está em contato com a marca no dia a dia. Seja o público interno, seja o público externo. Pode ter o garoto propaganda, você pode ter o CEO estrela, que vai ser, às vezes, a personificação dessa marca, vai ser a figura que vai estar ali à frente, mas o dia a dia, a marca está se relacionando com as pessoas. Né? É o balcão da loja, do vendedor com o consumidor. E a gente tem tantos exemplos bons, né? Eu fico muito feliz. Ao mesmo tempo que a gente tem empresa que está pisando no tomate, donos e CEOs metendo o pé pelas mãos, como a gente gosta de falar, e até mesmo comprometendo as suas empresas e os seus negócios, mas a gente tem exemplos assim maravilhosos. Eu fico muito feliz aí com os exemplos positivos que a gente tem de pequenas empresas e de grandes empresas levam a experiência, o respeito ao cliente a um patamar muito elevado. Eu já dei o exemplo da Kodak como uma experiência ruim, né? uma miopia de marketing, e no outro extremo, né? Vamos pegar aí uma marca que faz isso muito bem, que é a Disney, que não é de hoje, né? Está na sua concepção, no seu valor, a questão de encantar o cliente. Quem já teve a oportunidade de frequentar um parque da Disney sabe o quanto eles são neuróticos com a felicidade do cliente. É tudo desenhado, preparado e até mesmo no improviso, quando necessário, voltado para que as pessoas tenham uma boa experiência. Você não pode ficar triste dentro do parque. Você vê o reflexo disso no novo produto que estão lançando agora, né? do Disney Plus. Ou seja, eles conseguem traduzir toda essa linguagem do parque, da experiência, do filme, uma ferramenta de streaming. A chamada da comunicação é toda sobre a mágica. É essa a mágica, a magia da nova comunicação, do novo marketing, né, do novo relacionamento com o cliente, dessa nova experiência. Tanto é que muitas companhias e muitas marcas, fatalmente para desgosto e tristeza dos meios tradicionais de comunicação, estão gastando, estão investindo os seus budgets de publicidade em outras formas, em outros canais e em outras experiências. O consumidor de mídia atual quer continuar vendo e ouvindo o jingle de rádio ou o spot, o comercial de TV? Ou vendo a propaganda normal da internet tendo um impacto robótico por conta das suas preferências? Tem um novo mundo de oportunidades. Além da minha atividade profissional, executiva, há mais de 10 anos eu sou professor de pós-graduação também, e eu digo assim, eu sou um estudioso, um curioso dos novos canais e novas mídias. Aí você olha aqui para o meu canto e diz assim, parece que tem um museu aí, esse cara está falando direto do museu, né? Por quê? Porque eu tenho rádios, tenho câmeras antigas e tudo mais. E isso, para mim, tem um valor muito especial, porque é lá que eu nasci.
Mas também tem uma provocação, Conte, que também é professor, consultor, né? Tem uma provocação muito importante para olhar para trás e dizer o seguinte: o que o rádio já foi na vida das pessoas como um veículo inseparável? E como que esse veículo se perdeu? E como que, assim como a Kodak, ele foi atropelado por um veículo chamado televisão, mágico, que entrega, através de uma tela, som, áudio. Olha a experiência da televisão. A televisão em si, ela não vai morrer. Eu não estou profetizando a morte da televisão, como também o rádio, nesse momento, está em plena reinvenção. Eu mesmo fiz um trabalho de consultoria de reposicionamento de produto, de marca e de relacionamento para um grupo de rádios em Santa Catarina, que nós tiramos o rádio da antena e colocamos no smartphone, colocamos como uma experiência digital em várias plataformas. Tem sido sensacional. No grupo RBV Rádios, e a gente criou o RBV Notícias. E a televisão, por conta dessa arrogância, da miopia, contas grandes, audiência astronômica, eu trabalhei em TV que a gente chegou a ter produtos com 60 pontos de audiência. E hoje, quando você pega produtos de ponta que fazem 25 pontos, quando um reality ou um telejornal ou uma novela alcançam 40 pontos, é motivo de festa dentro das emissoras de TV. Por quê? Pessoas que estavam e estão dentro, com arrogância, com prepotência, não acreditaram no novo que estava vindo. Por isso que eu digo que eu estudo do TikTok, passando pelo podcast, passando pelo YouTube, pelas redes sociais, até o rádio antigo, para dizer o seguinte: qual é a comunicação do futuro? Hoje você não tem mais um consumidor de mídia, como nós tínhamos anteriormente, passivo, que você chegava no rádio, né, e ligava no botão, fazia assim, ZYV 342, Rádio Atalaia, e que o cara ficava ali, tocava a música que ele queria tocar. Por quê? Porque no dial só tinham 5 estações. No seletor de televisão analógica, você só tinha 5 canais. Tinha que pôr um bombril na ponta. E se a antena do rádio não estava de um lado a outro do telhado da sua casa, você não pegava nada. Hoje, aqui, você tem milhares de oportunidades. Então, nós temos novos canais, novas oportunidades, novos formatos e, acima de tudo, o consumidor de mídia, aquele que está com um smartphone, por exemplo, na mão, não é mais passivo, ele é protagonista, ele é consumidor de notícia, de informação, de conteúdo, ele é produtor desse conteúdo, ele tem o seu próprio canal, como você tem o podcast, e não raro, ele é a própria notícia, entende? Tem um risco ruim para isso tudo, as fake news, os trolls, os haters e todo esse fenômeno. Por quê? Porque veículos profissionais, eles são mais ligados à qualidade de formato, de conteúdo, tem mais condição de fazer uma vigilância de conteúdo. Mas essa multiplicidade de canais, essa democratização e essa liberdade proporcionada pelo digital é sensacional. Nascimento, como é que você vê essa transição das mídias? Como você deu o exemplo ali do arado, que foi trocado pela colheitadeira, pela máquina, pela modernização das tecnologias. Isso acontece no marketing, acontece na comunicação também, seja como produto, seja como ferramenta, tá? E como que você vê o papel do digital nessa transição? Então, você estava falando do rádio como meio de comunicação. Ela pode se tornar uma ferramenta de comunicação se eu estou olhando para o rádio como um veículo, como anunciante, vou anunciar no rádio. Ele pode ser o meu produto principal, o meu negócio, se eu sou uma emissora, mas independente dessa aplicação, eu preciso olhar para o que está acontecendo no mercado. Você está me dizendo que o consumidor cada vez mais tem mais opções, ele saiu daquelas 5 opções ali do dial, ele tem um comportamento diferente, onde no celular ele quer escolher quando assistir, o que assistir e da maneira dele, né, na sequência dele, ou seja, não é mais um broadcast que define que horas vai sair o conteúdo e na sequência que vai. E como que você vê essa evolução, essa trajetória, né, essa transição das mídias diante da tecnologia e do digital?
Professor, a gente vive um momento que eu resumo em uma palavra, irreversível, tá? O momento é irreversível. Eu adoro as palavras, né? Eu sou jornalista e elas me tocam muito. Depois do irreversível vem revolução. Vivemos uma revolução. E a terceira palavra que eu quero trazer chama-se reinvenção. E nesse olhar da reinvenção, olha aqui para trás. Maior sucesso de venda Radio Sempre da década de 60, o mais vendido de toda a história. Aqui desse lado, um Zenith, lá do início do século passado. E aí você vai dizer o seguinte, como é que negócios e empresas que eram tão sólidas e tão fortes não conseguiram se manter com essa mesma expressão? Justamente por aquilo que você falou. Não souberam se reinventar. E dentro dessa reinvenção, duas palavrinhas mágicas. Humildade sem arrogância. O que nós precisamos fazer daqui para frente? Como é a mágica de um negócio criado pelo Mark Zuckerberg? E como é a mágica de um negócio criado pela dupla do Google? Qual é a mágica deles? Atingir o maior número de pessoas com produtos de baixo custo de produção, com alto valor agregado, que se tornaram quase que indispensáveis nas nossas vidas, que têm um alcance muito grande de pessoas e que cada um deles vai te gerar uma monetização pequenininha, mas o teu ganho em escala é muito grande. Lembra que você falou sobre isso na tua Masterclass lá, agora da semana passada? É muito disso. Como é que nós que consumimos, mas que estamos à frente do marketing das nossas empresas, que estamos à frente da produção de conteúdo, da gestão e, acima de tudo, marketing, cara, você não está mais só para fazer o comercialzinho da televisão, o spot de rádio, se posicione. Tá? Marketing e RH das empresas estão travados, professor. Por quê? Porque eles estão ali como tarefeiro. Está na hora de você entender que você é estratégico. Recursos humanos é gente. E são as pessoas que constroem companhia. Seja estratégico. Larga a mão de ser baba-ovo de CEO. Larga a mão de ser baba-ovo de chefe de RH. E marketing, a mesma coisa. Para de dizer que o teu VTzinho ficou bacana, para de disputar apenas que aquela cor não está dentro da palheta. Você é mais do que a palheta de cores. Você tem que ser estratégico no posicionamento da companhia e, acima de tudo, no processo de inovação, de criatividade. Seja um propulsor da criatividade, da inovação dentro da companhia. Porque só com inovação é que nós teremos sustentabilidade do negócio na linha do tempo. Salvo você estar dentro de uma companhia que produz alguma coisa muito indispensável, todas as outras precisam passar por um grande processo de reinvenção, por um grande processo de inovação. Tá? E qual é a mídia que eu devo utilizar? Todas as possíveis e imagináveis. Online, digitais, modernas, tecnológicas, disruptivas, que já surgiram, que não surgiram e que vão surgir. Converse, dialogue. Se tem um canal de conversa e de diálogo com uma pessoa, converse com ela, porque talvez ela seja a ponta de lança para a explosão do teu negócio. Mas esteja também no offline, esteja nos meios tradicionais, esteja na televisão, esteja no rádio, esteja no impresso, esteja no outdoor, esteja nas mídias exteriores, enfim, crie um budget de diálogo e de conversa. Agora, saiba criar uma dosimetria dessa tua presença em cada um dos seus canais, dos seus veículos. Então, é a nova mídia, é o novo dispositivo que a gente carrega para cima e para baixo, né? E acho que a tua provocação ela é muito profunda, porque ela sai do ferramental. É analógico, é digital, é a TV, é o rádio, é a rede social, é o Google AdWords. Tudo isso é ferramenta. São veículos, são formas para eu chegar
num consumidor e passar a minha mensagem. Mas o marketing tem que ser muito mais estratégico. Ele tem que usar a comunicação com inteligência em serviço da estratégia. E aí conhecer o maior número de mídias é importante, entender como essas mídias interagem e conversam, né, com cada perfil de consumidor é fundamental para você não errar o tiro, não gastar orçamento numa mídia que não vai conversar com o teu público-alvo, e principalmente ter o aprendizado contínuo de como o seu consumidor, o seu público, está interagindo com essas mídias, porque hoje ele está no TikTok, amanhã ele está no Instagram, e ele saiu do Instagram, voltou para o LinkedIn, e agora ele saiu de tudo isso porque ele viu um documentário no Netflix, ficou apavorado, ele voltou a ler jornal. Cadê meu público? Aonde ele está? Onde é o melhor lugar para conversar com ele? E muitas vezes a melhor solução é perguntar, além de observar. Não ser arrogante, ser prepotente, lá do tribuna, do marketing e tal, você diz o seguinte, cara, eu tô aqui, eu estou com a caneta na mão, né? Desculpa, eu tô sendo indelicado. Mas é aquele idiota que vai lá e mete uma assinatura numa TI no veículo errado. Por quê? Porque ele é amigo de alguém e ele não fez a lição de casa, né? Eu adoro essa palavra, conversar. Eu trabalhava numa empresa e fui num grande encontro da televisão americana e eu pensei assim, cara, eu vou pegar muita coisa, eu vou aprender. E eu realmente aprendi muita coisa. Só que eu vim de lá com uma palavra martelando na minha cabeça e vira e mexe você vai ver que eu uso essa palavra. Chama-se conversa. Como é que o teu consumidor quer conversar com você? Reinvenção, como você bem pontuou, né? E é o que o mundo precisa, né, Nascimento? A gente se reinventar, não só pela pressão do mercado, pela pressão das mudanças, mas para a gente ter um fôlego de coisas novas. A gente aprendeu aí já há séculos a criar ciclos. O ser humano ele é muito cíclico, então a gente vem chegando no final do ano, é hora de fazer o plano para o próximo ano. Cara, o que acontece do dia 31 para o dia 1º? Não acontece nada. Mas é o marco que a gente tem ali no calendário de fazer a transição. É um novo ciclo. O que aconteceu do domingo para segunda-feira? Não aconteceu nada. Só que é um momento que tem uma nova semana. Tem quem não gosta da segunda-feira. Acho que a segunda-feira, a transição principal acontece na sexta para o sábado, né? Eu, particularmente, eu gosto muito da segunda-feira porque, assim, vamos embora, vamos começar. E outra coisa, né? Nesse mundo novo, nós fazemos parte de uma geração, eu não sei se nós estamos certos ou errados, meio alcoólicos, mas aí o pessoal está esperando para cervejada, pro happy hour, para maratonar no Netflix, e nada contra, parabéns, legal, tem a vida pessoal sim, mas entenda que nessa história e nesse planeta, nós somos mais, precisamos mais e precisamos fazer mais, né? E aí entra uma coisa muito importante. Se a pergunta era muito relacionada à meta, a números, hoje em dia a gente tem que estar muito conectado e antenado em relação a propósito. E quando eu olho no mundo dos negócios, pela caminhada que a gente tem, pela experiência que a gente tem, pela visão da importância que as empresas têm em todo esse cenário de construção, de transformação, eu não posso me conformar com donos que estão quebrando as suas empresas. Não posso me conformar com atitudes irresponsáveis, da falta de ética, de falta de liderança, de caminhos errados. E quero ser, como eu faço no top de gestão, nas aulas de pós-graduação, nos cursos que nós ministramos por aí, um grande provocador. Eu quero que as pessoas saiam desse bate-papo do podcast e não digam assim, que legal aquele Nascimento, que legal aquele Conte. O que eu quero, como ser humano e sonhando em propósito, é que o cara diga o seguinte, ouvi o Nascimento e o Conte e me inquietaram. E no dia seguinte, não é no planejamento futuro, no dia seguinte eu mudei isso na minha empresa, no dia seguinte eu mudei isso no meu posicionamento como colaborador, ou como líder, como gestor, ou como dono de um negócio. Essa provocação, e tem que ser isso muito rapidamente, porque a Sapucaí é curta, né? Como que tem o ditado? E o tempo urge. E o tempo urge. E você coloca isso na prática num projeto que a gente vai falar agora, que é provocativo, inclusive, no título. Então, assim, a primeira pergunta é uma pergunta retórica. Aonde esse mundo vai parar e se é que ele vai parar? E aí você vem com um projeto do mundo 6.0. Quando o Kotler está preparando o livro dele, que deve lançar agora em janeiro, Marketing 5.0,
porque ele mesmo já está colocando o 4.0 como obsoleto, trazendo outras ferramentas aí. Maravilhoso. O prefácio dele, o artigo inicial, sensacional. A gente teve um evento agora no mês de novembro, agora de 2020, né, um evento global. Tive a oportunidade de ser um dos embaixadores do Instituto do Kotler aqui no Brasil, fazendo essa divulgação. E nesses contatos de bastidores, a gente ficou sabendo que para janeiro, pelo menos a edição americana, né, não sei quando chega aqui no Brasil, vem o 5.0. Mas à frente do nosso grande mestre, nós temos o José Nascimento dizendo que o mundo já não é 5.0, é 6.0. O título não acaba aí, ele tem a grande provocação, né? É para lá que eu vou. E aí que você fez a live de lançamento essa semana, eu fiz questão de recompartilhar, colocar isso no... Obrigado. E eu coloquei a chamada assim, já estou na plataforma de embarque. Porque assim, eu não sei o que tem lá, mas é para lá que eu quero ir também. Conta pra gente um pouquinho o que é esse projeto, qual é a sua visão de futuro, dentro de tudo isso que a gente veio abordando aqui sobre comunicação, sobre tecnologia, sobre digital, sobre as pessoas. Como na tua ótica vai ser esse mundo 6.0 e como a gente pode se preparar para viver esse mundo 6.0. Professor, primeiramente quero te parabenizar pelo projeto, né, pelo podcast e dizer que foi muito bom participar, porque é um bate-papo e eu falei o seguinte, eu quero bater um papo com você de forma muito livre. Tá? Respondendo a tua pergunta, é o seguinte, o mundo hoje, 7,5 bilhões de habitantes. O Deus Todo-Poderoso, eu sou cristão, olhou lá de cima, a meu ver, e disse o seguinte, não tenho como continuar provendo para essas pessoas comida, roupa lavada e depósito de lixo. Ok? Perfeito. Básico, básico. E aí ele disse o seguinte, lá no princípio ele falou assim, haja luz, Fiat Lux. Fiat Lux. Ao longo da história da humanidade, nós já passamos pelos mais diversos momentos. Então, roda, fogo, tivemos Revolução Industrial, tivemos a questão do Gutenberg com a maior revolução de mídia de todos os tempos, crescimento exponencial do conhecimento e que esse momento que nós vivemos de exponencialidade da internet, dos dados, da informação, da acessibilidade, já é comparado a um movimento de Gutenberg, só que de forma superior. Então, resumidamente, o mundo vai continuar existindo, vai continuar mudando, vamos precisar nos reinventar. E frente à pandemia e à situação que nós vivemos, a grande questão é tudo isso polarizado. E a chave é o seguinte, não importa o nome que se dê, se é novo normal, se é pós-pandemia, se é mundo 6.0, se é indústria 4.0, se é nascimento, se é Kotler. A grande verdade é que nós temos à nossa frente uma série de desafios, uma série de problemas enormes a serem resolvidos e uma série de oportunidades. Resta saber o que é que nós vamos fazer com tudo isso que está à nossa frente e está às nossas mãos. No mundo 6.0 que eu trago aqui, eu trago ele no tradicional, no papel, tá? E trago ele no digital e no papel eu faço isso. Faço uma crônica, eu faço um diálogo, eu faço uma conversa com quem está do outro lado, né? No livro eu digo o seguinte, você na segunda página tem um splash que diz assim, esse livro é para ser rabiscado. Então eu quero que você esteja com uma caneta rabiscando, com um marca-texto, eu quero que você rasgue esse livro, eu quero que você tire uma foto e mande para o teu colega pelo WhatsApp, eu quero que você faça um post, um card no Instagram, e a gente vai estabelecendo um diálogo de construção. E a base desse diálogo é a crônica desses nossos dias. E a grande pergunta ao final de cada capítulo é a seguinte, o que é que você vai fazer com o que você tem nas mãos, não amanhã, mas hoje? Então, para quê? Se apenas um empresário transformar um pouquinho da sua empresa, do seu negócio, da gestão de pessoas, da criação de novos produtos, da permanência da sua empresa no mercado, se apenas um fizer isso, já valeu a pena e já fez sentido lançar Mundo 6.0, é para lá que eu vou. Muito bom, parabéns pelo projeto, vim acompanhando aí os 100 dias mágicos de produção
intensos. E foi muito contagiante você acompanhar ali a tua trajetória, os teus posts. Eu adorei, né? E a gente coloca na prática o que a gente discutiu agora há pouco aqui. A capa foi escolhida pelo internauta. Exatamente. É o que eu ia falar. Você fez uma pesquisa, você já lançou ao público qual a melhor capa. Contribuam junto comigo. É uma produção colaborativa, de certa forma. Isso é levado à prática do que a gente estava falando, de você conversar com o seu público, de você fazer a pergunta, de você trazer ele para próximo da marca, da empresa, do produto, do projeto. Né? E você fez isso com uma maestria muito grande, e isso só vai gerando uma expectativa maior para a gente saber o que exatamente tem dentro dessa obra, que a mídia pode ser tradicional, pode ser antiga, graças a Gutenberg, e eu arrisco dizer que a invenção do Gutenberg, né, o daguerreótipo, ele é talvez mais importante do que a internet. A internet vem ser um desdobramento, mas se a gente não tivesse a capacidade de popularizar conhecimento num cenário arcaico, é verdade. Acho que a gente conseguiria contornar a internet ou chegar nela de outras formas, mas acho que o Gutenberg fez um papel aí muito seminal para a comunicação em massa. E você traz uma abordagem muito, muito provocativa, inclusive da forma como eu devo interagir com o livro. Ou seja, a mídia é tradicional. A forma de interagir com ela é disruptiva, é nova. Quer dizer que eu vou ter que riscar, eu vou ter que rasgar, mas, cara, eu vou comprar 2 livros então, porque eu vou fazer isso e o outro eu vou guardar. É verdade. Não, muda o mindset. Olha a abordagem, olha a forma de enxergar a interação com o livro. Professor, tem uma coisa muito que tem me inquietado, né? Nesse mundo novo das lives, viu? O dress code acabou com pós-pandemia. Por que eu tenho que usar? Eu acho bacana, eu acho lindo, tá? Acho lindo, mas fazem 2 anos que eu uso camiseta preta. Por que eu tenho que usar uma gravata? E se eu não estiver de gravata, eu não posso entrar num órgão público? Ou se eu não estiver de gravata, eu não vou ser bem recebido por uma pessoa? Mundo novo, eu não quero traje. Por mais que tenha no slogan criado pela publicidade, o mundo trata melhor quem se veste bem, eu quero cérebro, eu quero mindset, eu quero transformação. Posso cometer uma indelicadeza na live? Fique à vontade, o espaço é seu. É de leve, tá? Tá bom. Ó. Eu achei fantástico. Não tá só na capa do livro, né? Tá ali no cenário, tá atrás, para quem tá nos ouvindo não tá assistindo as peripécias que o nosso amigo está fazendo, mas ele tá mostrando um All-Star laranja, né? Ou seja, olha a irreverência. E eu tô de bermuda na minha casa e não tem pecado nisso. Eu não estou ferindo o dress code. Exato. Eu posso fazer uma aula, eu posso fazer uma venda, eu posso fazer uma compra. Então, o dress code mudou. E o nosso mindset, como você trouxe, né, a partir da psicóloga americana Carol Dweck, que é fantástica, vale ler, para mim, não faz mais sentido, né? Eu estava falando das lives, por quê? Porque as pessoas estão exibindo as suas bibliotecas grandes e etc e tal. Por que é que nesse mundo novo eu preciso ter uma biblioteca tão grande? É bacana você ter uma bela coleção de livros, talvez, mas eu estou com 2 decisões há muito tempo. A minha biblioteca não tem que ser grande, a minha biblioteca tem que rodar. Os meus livros lidos ficam abandonados com dedicatória nos aeroportos, nas escolas. Eu dou uma aula e, terminando a aula, eu cato um envelope e mando alguns dos meus livros. Porque, para mim, só faz sentido esse conhecimento se ele circular, se ele girar. E no mundo 6.0, é para lá que eu vou, eu quero que as pessoas conversem. Eu quero que a próxima edição não seja escrita pelo Nascimento, seja escrita por mais gente. Ao mesmo tempo que a gente tem coisas infinitamente ousadas, a gente tem coisas simples. No livro eu cito a Luiza Helena Trajano, mágica da liderança e da ousadia empresarial no Brasil hoje, um grande símbolo, e cito o Elon Musk, que em meio à pandemia, já dando um spoiler, ele pegou e lançou uma nave para explorar o espaço com 2 astronautas, e você vai dizer, cara, ele queimou uma grana. Não, ele provocou a NASA para contratar ele, para terceirizar uma expedição para Marte. Mas no livro também eu falo do Alex, falo da Nilceia e falo do Vanderlei,
e falo da Maria Daniele. Quem são eles? Minúsculos e pequenos empreendedores ousados e disruptivos. Então o livro é essa ebulição, é esse caldeirão de histórias que a gente pode aprender, desde do exemplo de um empreendedor pequeno a um mega gênio do empreendedorismo. Estou com pressa para ler. Ansioso, vontade, muita pressa, né? É uma curiosidade muito grande. Quero ouvir essa crítica. Conta para quem está nos ouvindo como faz para adquirir o seu exemplar. Legal. Olha, o spoiler do livro eu já dei. Para adquirir, basta entrar no topdegestão.com.br, comprar lá pelo PagSeguro. Também está disponível na Amazon, tá? Você pode adquirir por lá ou pode me mandar um WhatsApp pelo 419-9270-1011. Você está perguntando, caramba, esse maluco dá o celular dele para todo mundo? Sim, nós estamos todos hackeados. Não tem mais situação que as pessoas não possam te enxergar, né? Repetindo o telefone, 041-9270-1011, professor Conte. Legal, Nascimento. Mais uma vez, parabéns pelo projeto. Obrigado pelas palavras, por essa pequena aula, né, de uma visão de mundo, uma janela aí para a gente olhar esse mundo 6.0. Cada vez mais dá vontade da gente se mudar para lá. Gostaria de agradecer também o exemplar que você deixou disponível para nossos ouvintes aqui. Nós estamos fazendo uma promoção, vamos sortear. O pessoal que já está nos seguindo aqui está acompanhando a dinâmica, né? Então, acessa aqui no descritivo, no seu agregador ou na página do blog, por onde você acessou esse podcast, você vai encontrar o link de acesso, faz o cadastro e a gente vai sortear agora para o finalzinho do ano de 2020 uma cópia, né, um exemplar do Mundo 6.0. Posso provocar mais? Claro. Sorteia dois. Tá perfeito, ótimo. Vamos lá. Ah? Obrigado. A audiência agradece. Sensacional. Para a gente finalizar, Nascimento, me passa uma referência para os nossos ouvintes do que você tem consumido, não necessariamente ligado ao tema, mas que você acha pertinente a gente trazer aqui na janela. O que você tem consumido de livro, o que você tem consumido de seriado, de filme, não importa a mídia. Qual a sua referência hoje de conteúdo? Tá, eu gosto muito de ler. Ainda leio livros impressos a despeito da minha provocação digital. Eu leio constantemente a Bíblia, que para mim é uma referência de fé. Eu digo que lá eu encontro Steve Jobs, Jack Welch e assim por diante. Li recentemente, vou fazer uma listinha aqui do que eu tenho lido, bem rapidinho, tá? Ótimo. Marketing 4.0, que você falou, fazendo merchan, não que ele precise. Uma das coisas que eu adotei e vou adotar para 2021, não vou ler livros novos. Vou reler aqueles que eu já li anteriormente e gostei. Esse livro ele é muito simples, é um livro de fé e de espiritualidade que era do meu avô, Em Seus Passos, o que faria Jesus. É uma grande provocação sobre questões éticas, sobre questões de espiritualidade. Eu acho que tem um espaço, sim, para a espiritualidade nas nossas vidas. Recomendo muito Gestão do Amanhã, do José Salib Neto e do Sandro Magaldi. Duas feras. Sou um propagador e um divulgador de dois livros de dois amigos meus. Os dois não ganham nada por isso, lançaram também. Aliás, eu gostaria de ter a força deles, né? O pessoal da editora Gente me chama, tá? Porque eles lançaram aí uma coleção enorme, e esse é o tipo de publicador que ganha dinheiro com livro, tá? Pequenininho, que nem eu, não ganha não. Mas eles lançaram o Código da Cultura também. Empresa sem cultura organizacional nesse momento não é nada. Esse aqui, Você Está Contratado, eu li e reli, que é do meu amigo Marcelo Nóbrega. Ele fala muito, nós estamos num momento de transição de carreira, de busca de novos empregos, é uma boa recomendação. Juntamente com o meu amigo Marçal Siqueira, autor desse livro Salve Sua Vida, eu lancei 2 cursos online. O curso chama-se Programa de Mentoria de Talentos, tá? A gente fala sobre questões comportamentais, PMT. Então, recomendo muito o Marçal. Enfim, eu leio muito. Tem uma coisa que eu faço em relação às leituras. Eu não leio o livro que eu não estou gostando. Eu começo a ler, se eu não estou gostando, eu paro.
Legal. Eu tô juntando, tô compilando algumas indicações, algumas coisas que eu já consumi, outros que eu estou consumindo justamente para colocar nessa lista. E eu estou fazendo essa pergunta para todo entrevistado, todo participante que passa por aqui, para enriquecer constantemente isso. Então, quem acessar meu blog, alexandreconte.com, vai ter uma seção lá de seleção e eu estou fazendo seleções de algumas mídias, né, de seriado, de filme, de inovação, de tecnologia e de gestão. Então, vale conferir lá. Que legal. E essas contribuições, com certeza, vão enriquecer as listinhas lá, José. Bom, você sabe que eu amo esse tema, né? Liderança. E em 2021 vai nascer Liderança Líder 6.0. Já fica o convite para a gente voltar a falar numa nova temporada aqui sobre liderança, sobre gestão de pessoas. Eu adoro. Né? E você vai ser um convidado ilustre para a gente falar desse mais novo projeto. E em 2021 sai sim, porque eu peguei o gosto por essa história de escrever, peguei a mão. Não é um objetivo de ganhar dinheiro, mas de difusão de informação, de conhecimento e de provocar. E o título do livro vai ser Líder 6.0. E a respeito de liderança, fica uma outra dica. Eu gosto de livros simples. Eu não gosto de livro embolado, teórico, embolado. Eu não gosto de livro que você chega no 3º capítulo e ele não te contou nada. E aqui, 7 princípios do líder revolucionário é desse jeitinho. Vale a dica também para você colocar na sua lista, amigo. Ótimo. Muito obrigado. Nascimento, agradeço a presença, agradeço as palavras, agradeço toda a sua contribuição, lhe parabenizo pelo projeto, pela continuidade de novos projetos que você está trazendo para a gente aqui, e acredito que eu e você temos uma resposta para o que em breve deve se tornar uma pergunta muito frequente. Deve ser perguntas que não vai deixar de fazer parte de qualquer entrevista de emprego, perguntas que vão estar em coffee breaks de evento, vários níveis e esferas de interações, as pessoas vão perguntar umas para as outras. Então, mais do que o que você faz, com o que você trabalha, a pergunta será: o que você fez durante a pandemia? Você escreveu um livro, meu amigo, parabéns. Eu criei um podcast. Parabéns. E você, ouvinte, o que você fez na pandemia? Fica a provocação para a gente olhar o próximo ciclo, olhar para frente. O que a gente está construindo no nosso dia a dia? Quais são as nossas obras, né? Propósito, legado, né? Um abraço para você, professor Alexandre Conte. Continuem acompanhando o Contecast com esse nome maravilhoso. Não poderia ter um nome mais sugestivo, né? E eu estou sempre à disposição de vocês. Me acompanhem pelo Top de Gestão no YouTube, pelo Top de Gestão José Nascimento no LinkedIn e também pelo @Top de Gestão no Instagram. Até uma próxima oportunidade, professor. Obrigado, Nascimento. Sabe que o nome Contecast, ele não é só da minha identidade, do meu sobrenome Conte, mas é justamente um convite a você e aos demais participantes para que venham aqui contar um pouco da sua história. Então, o trocadilho está justamente aí. O Conte. Conte para nós, conte para o Conte, conte para a nossa audiência. Show de bola. E você contou muito bem. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau.